Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança. Salve, salve, galera! Voltamos com o Mama África FC. Finalmente voltamos depois, eu acho que deu 1 ou 2 meses sem o podcast, que é considerado a casa do futebol africano no Brasil, segundo fontes da minha cabeça. E voltamos no episódio 9 da segunda temporada, dando aquele salve para todo mundo que acompanha esse podcast aqui, que é o Mama África FC, podcast exclusivamente sobre futebol africano. E nós não poderíamos voltar com um episódio que não abalasse as estruturas, porque é isso, né? Aquilo que eu sempre falo para vocês, a firma não para e a gente segue sempre produzindo muita coisa aí sobre o continente africano, né? Esporte, cultura, história e até geografia. Um salve aí, um abraço, meu querido Guilherme Paranhos. Mas, antes de apresentar os nossos convidados, eu tenho que lembrar vocês que nós estamos nas redes sociais lá no @PontaLancaPDL, tanto no Instagram, tanto no Facebook e também no Twitter, né? Onde a gente produz aí diariamente diversos conteúdos que vocês podem acompanhar aí na sua plataforma, na sua rede social preferida, tá bom? A gente encerrou nos últimos meses, na época da Olimpíada e Paralimpíada, o terceiro ar, que foi um podcast com 5 episódios, uma temporada, sobre trajetórias históricas ali de atletas africanos, né, e africanas nos Jogos Olímpicos. Então, você pode escutar depois no feed, estão ali várias histórias, inclusive vôlei, enfim, de diversas figuras aí, a Baby Bikila também, você pode escutar a temporada que se encerrou e foi um experimento bem legal, assim, do nosso trabalho, né, tratar um podcast mais pro lado narrativo, então depois vocês podem ouvir assim que escutarem este episódio. Também, África em Pauta número 21, nosso último episódio já está nas pistas, falamos sobre o golpe militar na Guiné. Você também pode ouvir o nosso podcast sobre geopolítica no continente africano, com os quadros da história, cultura, esporte. E, na última quinta-feira, voltou o Mama África FC Continente, que é o nosso podcast sobre a história das nações africanas, apresentado pelo guia Rubens Guilherme Santos e agora também pelo Murilo Otávio, nosso novo integrante. Então escute ali no feed também depois desse episódio. É um episódio curtinho ali de 15, 20 minutos e você pode saber então sobre a história de Benin, mais um país do continente africano. Eu tô quase perdendo o fôlego já, tá bom? Mas eu vou apresentar primeiro pra vocês um companheiro que, assim, ó, eu já, todo final de semana eu tô com ele, cara. Eu acho que mais 1 ou 2 programas a gente casa, tá? Um abraço aí pra Flávia. Eu vou apresentar primeiramente Marcos Carvalho fazendo a conexão aqui mesmo no Rio de Janeiro. Meu amigo, eu acho que tu não confundiu não, tá? Não é o África em Pauta, é o Mama África FC e a gente voltou com tudo. Seja bem-vindo. Atenção, pontas de lança, isso mesmo. Estamos aqui no Mama África FC. É estranho isso, né? Geralmente sou eu que apresento o Luiz e eu tô sendo apresentado aqui. É muito bom estar no Mama África FC de novo, de volta. Não vou me estender muito na minha apresentação, Luiz. Eu só queria dizer que no jardim da Primavera Árabe, né, parece que ele ressecou ou morreu. O pé que plantaram na Tunísia, nada nasceu. Eu até acho que eu já vi algum cara chamado Djavan fazer algo muito parecido com esses versos que tu acabou de citar, mas posso estar errado. Meus Eu amigos. desconheço, não Desconhece. sei. Um abraço pro Djavan, inclusive, que ouve esse podcast. Enfim, um abraço pro Djavan aí. O Djavan, mas acho que é Djavan, né? Enfim, agora, do Rio de Janeiro, meus amigos e amigas, a gente vai para São Paulo. Veja só, para São Paulo, aonde, primeiramente, eu vou apresentar ele. Matias Pinto. Sim, é o cara do xadrez verbal. Sim, é o cara do Central 3. Sim, é o cara São Paulino. E sim, é o cara do Fronteiras Invisíveis do Futebol. Enfim, são várias facetas. Matias, é uma honra te receber aqui. É a primeira vez que a gente te recebe aqui, né? A gente já colou lá na Central 3, eu e o Marcos. Falamos algumas baboseiras lá na bancada e agora a gente te recebe aqui. Seja muito bem-vindo, meu amigo. É um prazer nosso. Salve LF, salve Marcos. É a primeira vez conversando assim, trocando uma ideia, porque eu já mandei áudio. É verdade. Já participei pelo Zap, mas aqui reunindo com o pessoal é a primeira vez, satisfação total, somando aí com Ponta de Lança, um projeto que eu sou muito fã
divulgo bastante. Eu acho que o trampo que vocês fazem é único no Brasil, né? E começou com o futebol, muito bacana, né? E daí vocês foram expandindo a editoria e hoje estão cobrindo aí maravilhosamente o continente africano. Então é muito importante aí para a podosfera, o ponta de lança, e me sinto honrado de estar trocando essa ideia com vocês aí. Inclusive estudei a pauta, viu? Para não falar nenhuma bobagem, para aproveitar esse espaço. Agora, a gente continua em São Paulo, viu? Hoje o programa ele tá bastante dividido em Rio de Janeiro e São Paulo, essa mistura aí sudestina, apesar de eu ser do Rio Grande do Sul, sempre lembrando isso, mas eu moro no Rio de Janeiro atualmente, tá bom? Eu vou falar com ele, que representa um dos projetos aí, cara, que eu particularmente curto muito. Quem acompanha mais o Twitter, né, quem fica mais ali pelo Twitter, principalmente, deve conhecer a página que se chama Copa Além da Copa. E, cara, meu feed aparece o tempo todo Copa Além da Copa. Então, assim, se no teu feed não aparece o Copa Além da Copa, é porque, pô, tá errado, cara. Tem que começar a seguir os caras lá, tem que começar a curtir, porque a produção de conteúdo é realmente muito boa. É uma referência, digo e repito aqui, o Copa Além da Copa. Então, eu acho que, assim, é uma honra. E aqui eu vou receber um dos integrantes, né, o Aurélio. Aurélio, seja muito bem-vindo e parabenizando o trampo de vocês, que eu acho que contribui muito, assim, principalmente nesse nicho, assim, da mídia independente. Seja bem-vindo, cara, é um prazer. Salve, Luiz, Marcos, Matias. Queria agradecer muito o convite para estar aqui. Já expressei aqui antes da gente começar a gravar meu nervosismo de estar aqui num lugar falando sobre um tema tão importante aqui. Eu acho que a gente fica até pequenininho nessas horas, mas o que der para contribuir a gente tá aqui para ajudar. E assina embaixo também o que o Matias falou. Acho que o trampo de vocês é fantástico. E, cara, é até um ponto um pouco cego, assim, da gente lá no Copa Além da Copa falar de África, né? A gente fala, obviamente, mas não com tanta ênfase quanto fala de Europa e de América do Sul, né? Que são aí os continentes com que a gente mais trabalha, enfim. Então, para mim é um prazer estar aqui com vocês, cara, e vamos debater esses 10 anos aí dessa Primavera Árabe, depois dos versos maravilhosos que a gente ouviu aí. Muito bem, e só lembrando, tá? Eu acho que a última vez que eu vi um trio tão forte assim junto, cara, possivelmente foi o trio MSN, tá bom? Então, com esse peso, a gente começa então o episódio número 9 do Mama África FC desta segunda temporada. Sobe o som. Enfim, como vocês já devem ter visto, né? Obviamente, quem chegou nesse episódio já sabe qual o tema, evidentemente, é sobre futebol e Primavera Árabe, né? Por que a gente escolheu esse tema? Porque a gente já está num marco temporal muito importante desse fenômeno social que aconteceu ali, principalmente, não só, mas principalmente no norte africano, certo? E que em 2021 completou ali no começo do ano, primeiro semestre, 10 anos da Primavera Árabe, que foi um movimento que se alastrou por diversos países do norte africano também e alguns outros países também, principalmente ali de origem árabe. E o futebol, a gente sempre trata aqui no Mama África FC, para quem está chegando agora, para quem está ouvindo pela primeira vez o nosso podcast, a gente sempre acaba citando o fato de que o futebol africano ele é político em si, né? A essência do futebol africano, a essência de muitas competições do futebol africano, como a Copa Africana de Nações e algumas outras competições, são políticas por si só. E o futebol africano, o continente africano, não estaria fora desse contexto da Primavera Árabe, né? Que, enfim, acabou revolucionando ou depois contra-revolucionando algumas situações ali em alguns países do norte africano. Então, meus amigos, como é que a gente começa explicando o que foi, de fato, essa Primavera Árabe para que o pessoal entenda o que, de fato, tem a ver? E a gente vai esmiuçando isso ao longo do episódio, né? O que tem a ver com o futebol. Até porque, Matias, tu sabe muito bem, até melhor do que eu, né? Pelo trampo que tem junto lá com o Felipe, um outro amigaço do projeto, no Xadrez Verbal, que a Primavera Árabe, ela surge ali, na verdade, no finalzinho de 2010, né? Ainda não com o nome Primavera Árabe, mas principalmente na Tunísia. Como é que a gente explica esse ponto fixo, começando pela Tunísia e que depois acabou se alastrando, assim,
assim, a um nível de importância assim descomunal, né, dentro do continente africano. Então, só contextualizando, né, a gente volta ali para o final de 2010, mais precisamente na Tunísia, né, que o Marcos até fez a citação ao Djavan e que acaba sendo também ligada às guerras púnicas, né, já que essa questão de não florescer vem da lenda, né, do mito de que os romanos jogaram sal onde era Cartago, né, que está localizada na atual Tunísia, e que, assim como outros países da região, né, do Grande Oriente Médio, vivia sob um regime autoritário e que teve como estopim, né, para essa revolta o comerciante de rua, o Mohamed Bouazizi, que havia colocado o fogo nele mesmo como uma forma de protesto, né, já que ele estava querendo se desfazer do carrinho que ele usava, né, para o comércio ambulante e estava sendo subornado por agentes de fiscalização. Ele acabou se revoltando, foi agredido e tomou essa atitude drástica, né, para chamar a atenção contra a corrupção sistemática no seu país. E a partir desse ato extremo da parte dele, começou-se, né, a ter vários protestos de rua em Tunis e em outras partes da Tunísia, e que acabou inspirando outros movimentos pela região, tanto o norte da África quanto o Oriente Médio. E esse rótulo, né, de Primavera Árabe, a gente tem que também questionar, porque vem de dentro para fora, né? Foi a imprensa ocidental que acabou criando, né, esse termo, mas como a gente pode ver, né, tem que haver uma crítica até por conta das consequências que esses movimentos tiveram. Claro, houve avanços em outras partes, mas se você pegar todos os países que participaram da dita Primavera Árabe, eles estão em piores condições atualmente do que ali no começo da década passada. E agora, até já estendendo para o Marcos aí, também para o Aurélio, eu acho que a contextualização do Matias ficou muito boa para o pessoal começar a entender, o pessoal até mesmo que já deve ter ouvido falar ou não se aprofundou muito sobre o tema na época, né, ou quem mesmo nunca tinha ouvido falar. Até puxando para o Marcos, começando com o Marcos, depois o Aurélio pode complementar. A gente trata muito no África em Pauta, né, cara, principalmente obviamente, sobre política, sobre regimes e antigos regimes ali africanos, no norte africano também, Marcos. E a gente sempre, volta e meia, cita a Primavera Árabe e se a gente for ver no âmago da coisa, a gente vê que, assim como o Matias falou, algumas situações até pioraram, algumas transições ali que viriam a acontecer pós, por exemplo, a queda do Ben Ali, né, que acabou deixando o governo lá ainda em 2011, né, ele que era um desses, digamos, presidentes autocratas, assim, não sei se eu posso até mencionar como autocrata, mas enfim, um desses presidentes, né, que ficaram mais de 20 anos no poder lá na Tunísia, e que foi uma das vítimas, digamos assim, né, das manifestações ali, Marcos, e que, de certa forma, era por um contexto que até segue ali, principalmente no norte também, a questão de uma juventude desempregada, a questão da desigualdade social. Como é que a gente complementa e explica também essa situação, digamos que estrutural ali em algumas economias do norte africano? Luiz, o Matias, enfim, o que eu posso adicionar ao que o Matias falou, né? Mas interessante, assim, que a maioria dos países envolvidos, na verdade, todos os países envolvidos, né? Eles basicamente, né, nos protestos, os protestos visavam derrubar ditaduras, regimes autoritários e, no fim das contas, eles acabam com regimes ainda autoritários, né, enfim, regimes, se não são ditaduras, bem próximos à ditadura. Por exemplo, mais recentemente, a gente, né, até tratou no África em Pauta sobre a Tunísia, né, que, enfim, está com o parlamento suspenso, enfim, dentre outras coisas, a galera pode ouvir lá no África em Pauta, a gente falou sobre isso, né? Então, assim, beleza, Primavera Árabe, ok, tá, é o poder do povo e tal, mas, assim, no fim das contas, a gente vê que não adiantou tanta coisa, né? Como o Matias falou, alguns dos países estão até em situação pior, por exemplo, como a Líbia. E tem países, por exemplo, como Marrocos, em que o regime ali, ele tenta ceder algumas coisas, né? O rei, né, o Mohamed VI, né, ele
cede em alguns pontos e tal, mas o regime de governo hoje é um regime que basicamente expõe muito os chefes ali do executivo e mantém ali, digamos, a vida, não vou dizer vida fácil, né? Mas mantém ali o rei numa imunidade, né? Ele se mantém ali com seus privilégios e tal, mantém o seu poder, né, e acaba expondo, na verdade, os membros ali do executivo. Lembrando também que esse contexto da Primavera Árabe, né, ele vem muito também decorrente da crise econômica ali de 2008, né, que provocou ali, enfim, uma série de mudanças no mundo inteiro, né? Enfim, algumas transições foram democráticas, né? Outras não. E, por exemplo, na Tunísia, né, no caso que foi ali onde começou tudo, a Tunísia, por exemplo, tinha uma taxa de desemprego ali, por exemplo, de 25%. Né? Hoje em dia no Brasil a gente tem uma taxa o quê? De 14%, 15%, né? Talvez os mais entendidos possam me corrigir, né? E já há um sentimento de grande satisfação e tudo mais. Então você imagine 25% de uma população que à época era ali de 11 milhões desempregada. Né? E aí teve essa questão, né, do ambulante, enfim, que não, na verdade, ele não pagou a propina, né? Ele era um popular camelô, né? Feirante, vamos dizer assim. Vendia ali, tinha sua venda, se eu não me engano, de frutas, né? E, enfim, foi impedido de trabalhar, provavelmente por não ter pago ali a propina, e aí, como revolta, ele colocou fogo no próprio corpo, como disse o Matias, e dali começou tudo. Mas, enfim, e aí você tem esse contexto também, esse pano de fundo da crise econômica de 2008, que assim, serve também como combustível para as manifestações, enfim, para o povo tentar buscar melhores condições, muita satisfação por causa de desemprego, problemas econômicos, e aí, enfim, foi o que foi, né? Foi o que a gente viu aí durante todo esse tempo e que ainda, né, existem alguns reflexos que não, né, algumas feridas que não cicatrizaram. Acho que é interessante, assim, só para a gente introduzir, falar um pouquinho do nome também, né, Primavera Árabe, já que é tão questionável, diante dos resultados que foram obtidos em cada um dos países envolvidos nesse movimento, mas a morte, né, do Mohamed Bouazizi lembrava muito a morte de um estudante, né, tchecoslovaco, Jan Palach, que ateou fogo no próprio corpo ali para protestar contra a invasão, né, da Tchecoslováquia ali pelas forças do Pacto de Varsóvia ali no final dos anos 60. Então, assim, durante o período que era conhecido como Primavera de Praga ali, né, que o líder ali da Tchecoslováquia, o Alexander Dubček, estava promovendo reformas ali, promovendo uma abertura política do país, etc. E esse processo foi interrompido ali pela invasão das forças do Pacto de Varsóvia. Então, assim, claro que o próprio nome, né, da Primavera de Praga já é aí uma inspiração na Primavera dos Povos, do século XIX, etc. Mas acho só bacana situar que esse nome Primavera Árabe, ele vem quase por imposição ali da imprensa, mas por essa semelhança ali da morte de duas pessoas que estavam protestando, né? Um estudante, no caso da Tchecoslováquia, e o comerciante aí no caso da Tunísia. Mas, de fato, são movimentos muito difíceis de serem comparados e a gente vai, enfim, ver quais foram as consequências e como se deu o processo todo a partir de agora, né? E aí, a gente tem todo esse fenômeno, né, começando, como a gente falou, na Tunísia, e esse sentimento e movimento, né, essas referências assim vindas da Tunísia, elas acabam indo até bem rapidamente ali em 2011, já no começo de 2011 ali, se manifestando em alguns outros países. Eu acredito até que o Egito tenha sido talvez aí, digamos que o país em que, digamos que as manifestações, não digo que necessariamente surtiram mais efeitos, mas assim, foi um pouco mais, digamos que radicalizada. Talvez. E aí, para o pessoal que está ouvindo agora, depois dessa contextualização em que a gente explica esse fenômeno da Primavera Árabe, introduz, na verdade, aí talvez que você começa a se misturar com o futebol.
pela primeira vez assim. Eu não lembro de na Tunísia ter uma manifestação do tipo no começo. Se tiver, podem me intervir aqui, sem problema nenhum, os convidados. Mas no Egito, a gente tem também uma questão muito semelhante, como a da Tunísia, né? Como um grande líder ali caindo, no caso, o Mubarak, também era um desses outros aí, digamos que autocratas que estavam há décadas e décadas ali governando o Egito, né? Dentro daquele contexto da região do norte ali. E, Matias, o Egito, para além desse exemplo que eu citei, assim, não sei se tu concorda com isso também, né? A gente tá aqui no espaço para discordar também. Mas na época, assim, eu lembro de talvez o Egito ter uma radicalizado, mas radicalizado num sentido ali, não só das pautas e tal, mas a massa, né? Que foi muito, assim, para as ruas, principalmente nas ruas de Cairo, lá na Praça Tahrir. Eu não sei se é assim que fala, mas o Taha, inclusive, me explicou sobre esse som do R, né, com Raja. Então agora estou falando a Praça Tahrir, né, em Cairo, que foi um desses pontos assim bastante importantes, né, para as manifestações e que depois viriam, enfim, aí alguns ultras ali de algumas grandes equipes se manifestar, mesmo até contra ou mesmo a favor do movimento, né? Então, novamente, né, fazendo uma cronologia, né, o Zine El Abidine Ben Ali, ele acaba deixando a Tunísia em 14 de janeiro de 2011, e a primeira grande manifestação que a gente tem no Egito é 11 dias depois, em 25 de janeiro daquele ano, né. Curioso, né? Só fazendo um paralelo, né? Na época estavam tendo manifestações aqui em São Paulo contra o aumento da passagem, né? E um dos motes era aquele clássico, né? Acabou o amor, isso aqui vai virar o Egito, né? Porque tinha aí o Egito acaba tomando a cena, né? Porque o movimento na Tunísia acaba sendo bem sucedido de forma mais rápida, né? Mas a própria radicalização, né? E daí o pensamento, né, de uma mudança estrutural surge com mais força no Egito, até pelo aspecto simbólico, né, do Egito, acho que ser mais conhecido em relação à comunidade internacional. Mas daí entra um outro aspecto interessante também, né, porque na época eu fazia parte de um programa lá na Rádio Várzea do Rio Pinheiros, né, dentro ali do prédio de História e Geografia da Universidade de São Paulo, que chamava Futebol e Resistência. Ficava, né, esse estigma ali, né, dos ditadores do norte da África, acho que acabava pensando mais o exotismo, né, do Gaddafi, né, e tinha toda essa retórica na imprensa ocidental, mas o seu correlato egípcio, o Mubarak, ele não tinha essa mesma carga negativa, né? Você não via assim reportagens falando de uma ditadura no Egito, apesar de ser um país bastante conhecido, não tinha esse estigma em relação ao seu país. Então, quando o mundo volta suas atenções ao que está acontecendo no Cairo, né, mais precisamente na Praça Tahrir, fica esse contraste, né, de que o Egito era vendido, né, como um país com uma estabilidade política na região, mas não tinha essa carga negativa como outros estados, né? E daí, nesse aspecto da radicalização, a gente tem que chamar a atenção para os ultras, né, principalmente dos clubes capitalinos, o Ali e o Zamalek, no qual foi um movimento muito interessante e muito por conta do intercâmbio que eles tinham com os seus pares tunisianos, né? Porque existe ali, né, uma rede de solidariedade no norte da África, muito facilitado, inclusive, pela língua em comum, né? E até tem uma questão curiosa de que os argelinos muitas vezes são excluídos desse rolê, né? Porque é um país ainda com uma cultura bastante francófona, né? Então, o Egito, a Líbia, a Tunísia acabam falando mais na mesma batida, né? Mas tinha, né, esse intercâmbio muito por conta do futebol e, com o perdão do trocadilho, os ultras dos principais clubes egípcios acabam sendo a ponta de lança desse movimento, né? Que acabam justamente
indo para frente dos atos, combatendo com a polícia, né, que já era o principal inimigo deles, porque eles identificavam que o regime do Mubarak era um estado policial e que eles sentiam isso toda a rodada, né, do campeonato local. Então, essa organização que eles começaram ali na década anterior, inspirado também, né, pelo próprio movimento ultra ali do sul da Europa, acaba ajudando, né, no sucesso de muitos dos protestos, né? Então, esse é um ponto que não pode ser ignorado. E daí tem uma questão interessante também, de que no caso do Egito, a ditadura, a relação que ela estabeleceu com o futebol era muito forte com a seleção nacional, né, que vinha de um tricampeonato consecutivo na Copa Africana de Nações, e muitos dos ultras não se viam representados pelos faraós, né, pela seleção egípcia. Então tinha esse contraste, né, entre clube e seleção, né? Acabava tendo essa associação com o regime, e um dos principais motivos, né, que leva à impopularidade do regime egípcio foi a eliminação nos playoffs da CAF, né, pensando para a Copa do Mundo de 2010, no qual o Egito acabou perdendo a partida de desempate contra a Argélia no Sudão, e toda a retórica que o governo criou dessa situação, porque tinha um antecedente nas eliminatórias de 89, né, que em ambos os casos você teve ali muita violência extra-campo. Então, e naquela ocasião o Egito foi vencedor, né? Se classificou para a Copa do Mundo de 1990, mas acabou perdendo a vaga para a Argélia 20 anos depois. Então, ali começa uma insatisfação geral, né, da população, porque você tinha a seleção egípcia muito forte no contexto africano, mas que não conseguia avançar, né, adiante nos mundiais. Marcos, e também pro Aurélio, fique à vontade. Se a gente for ver, a gente até tem um texto, inclusive escrito pelo Rubens Guilherme Santos, né, outro membro aqui do projeto, sobre as origens do Al-Ahly, e ele faz também não só sobre as origens do Al-Ahly, mas também a origem do grande rival, né, o Zamalek. A origem do time mesmo, do clube, né, ali entre as massas, digamos assim, de certa forma é um ponto que a gente pode ligar para justificar, por exemplo, o engajamento dos ultras, por exemplo, durante a Primavera Árabe no Egito? Luiz, assim, ambos os clubes eles têm, né, uma origem que não é só ligada, né, a vamos jogar uma bola, né? No caso, o Al-Ahly, o nome do time, inclusive traduzido, né, é basicamente o nacional, né? É o time nacional. Então, assim, ele tinha uma intenção de representar esse sentimento nacional contra, né, enfim, o colonialismo, né? Enfim, era um time ali de basicamente, né, que representava ali os estudantes ali engajados contra o colonialismo, enquanto o Zamalek era um time mais, enfim, associado a uma elite intelectual, né, digamos assim, e também é um time que foi fundado por um estrangeiro, né? Acho que foi formado por um belga. É um time basicamente da comunidade estrangeira. Então, assim, você tem o Al-Ahly, que é o mais velho entre os dois, pelo menos, né, a gente falando desses dois times principais, o Al-Ahly e o Zamalek. O Al-Ahly, que é um time de 1907, né, basicamente ali, resumindo, era o time dos egípcios a favor da independência, e o Zamalek, que é de, enfim, 1911, né, que é formado ali, como eu disse, por um belga, para a comunidade estrangeira ali, né? Assim, eles não eram britânicos, mas eles, enfim, eles eram pró-estrangeiro. Enfim, aí os times eles vão seguindo suas trajetórias, né? Como eu disse, o Al-Ahly era um time com apelo mais popular, até ligado também muito à classe trabalhadora, né? Como quando o Zamalek, como eu disse, já era um time mais entendido ali como um time da elite intelectual, vamos dizer assim, repito, né? Enfim, eu não gosto tanto assim desse termo, mas você tem aí esses dois times convergindo, né, em 2011, justamente
nos protestos já mencionados ali da Praça Tahrir, né? Eu não vou acertar a pronúncia tão bem quanto você, o Luiz, né? O Tahrir, não sei se é assim, mas torcedores, né? Os ultras de ambos os times se unem, né? Enfim, e aí fica marcado, né? São cenas que ficam marcadas ali no processo ali de derrubada do Hosni Mubarak, sendo que os torcedores de ambos os times, né? Eles voltam depois às ruas, né? Para derrubar o Morsi, né, que foi o presidente eleito democraticamente em 2012, né, um presidente que foi eleito ali justamente depois dessas revoltas da Primavera Árabe. A gente já explicou toda a problemática do nome, né, quem está ouvindo a gente desde o início sabe, né, as críticas que a gente já colocou a isso. Então, voltando aqui, né, as duas torcidas têm um papel muito importante na derrubada do Mubarak em 2011. Em 2012 é eleito o Morsi e cai também, né? As duas torcidas participam ali também de mais protestos, né, outras revoltas, e aí chega ao poder o Abdel Fattah al-Sisi, que, enfim, está aí até hoje e que também tem aí, enfim, as suas acusações de autoritarismo. Então, isso para a gente pegar leve aqui, enfim, a gente fala também disso bastante no África em Pauta, né, inclusive sobre violações de direitos humanos. A gente tem essas duas torcidas, né, desses dois grandes times participando muito, enfim, e aí a gente vai ver ao decorrer da história, enfim, e alguns outros anos. Por exemplo, a gente tem ali, mais para frente, a tragédia de Port Said. Enfim, temos várias questões ali, enfim, o futebol sendo usado como um meio também, né, de punir, né, os manifestantes, né? Então, assim, a tragédia de Port Said também é muito mais do que uma briga de torcidas organizadas, perdão. Tem a ver com o governo, tem a ver com gente basicamente entregando uma torcida, né, para a morte, né, nas mãos da outra. Como você disse, Luiz, o futebol africano ele é político em si, né? E no meio de todo esse contexto, o futebol não poderia ficar de fora mais uma vez. E o Marcos, e só uma questão curiosa também, né, de que um dos atos mais chamativos por parte dos White Knights, né, que são os ultras dos Amalek, foi justamente num jogo eliminatório contra o clube africano de Tunis, já em abril daquele ano, né, que eles acabam invadindo o gramado, né, se manifestando, quando o clube estava sendo eliminado, mas tinha uma carga mais política do que esportiva, né, nesse ato. A primeira coisa que eu queria falar sobre o Al-Ahly é que, assim, eu sou muito fã do Al-Ahly, cara. Eu acho um clube sensacional, um dos maiores clubes do mundo. Eu, como torcedor do Corinthians, eu valorizo pra caramba o Mundial de 2012, também porque passou pelo Al-Ahly, sabe? Na semifinal. Não sou daqueles que diz que o Chelsea não existia, etc. Obviamente era um clube muito diferente antes do Abramovich chegar por lá, mas para mim, assim, historicamente o Al-Ahly tem muito mais história do que o Chelsea, né? Com todo respeito. Enfim, mas por que eu tô falando isso? O Luiz perguntou se a origem aí dos clubes de Cairo aí, né, política na origem, na fundação desses clubes ajuda a explicar o envolvimento deles, né, nos protestos da Praça Tahrir. Aliás, a vida inteira achei que era Praça Tahrir. A gente vai vivendo e aprendendo, né? Eu acho que sim e não, né? Quer dizer, obviamente, como vocês já disseram, o futebol africano é político, né? Então não tem como dissociar. Mas os ultras, essas forças aí de torcedores, eles só sobreviveram também por sempre se dizerem apolíticos, né? Se dizerem, olha, a gente, ainda mais em regimes repressivos, assim, né? Não se posicionavam. Em tese era só um pessoal que ia ali no estádio, brigava com a polícia e tal, e pronto, né? Mas quando eles foram convocados pelo movimento 6 de abril, que é um dos movimentos que convocou os protestos contra o Mubarak, né, em 2011, eles são convidados ali para ajudar a somar ali, né, na briga, né? E eles vão nas redes sociais, tanto os ultras dos Amalek quanto do Al-Ahly, e dizem, olha, a gente nós enquanto instituições de ultras, nós não somos políticos, mas assim, nossos membros estão liberados para fazer o que quiser, né? E meio que é a senha pro pessoal ir mesmo ali para
para segurar a polícia, né? Que é um pessoal que já estava acostumado a né, se digladiar aí com policiais a vida toda, né? Então a participação deles acaba ocorrendo a partir daí. Agora, é interessante mesmo essa questão da ligação do Al-Ahly com a causa egípcia, né? Com a causa da independência, e os Zamalek ali mais de uma burguesia, mais uma... Enfim, um mito fundador ali do estrangeiro no Egito, etc. Não tem essa causa nacionalista do Al-Ahly, que vem desde o nome, como o Marcos falou. Mas é engraçado também que quando o Nasser assume, né? Quando há a revolução ali de 1952 e o rei Farouk é derrubado, né? Aliás, rei Farouk chegou até a ser o nome dos Zamalek antes de assumir o nome dos Zamalek, né? Para vocês verem como era um clube ligado a essa causa, né? A esse Egito, digamos, né? O Nasser depois é tornado presidente honorário do Al-Ahly, assim como o Sadat depois e o Mubarak depois, todos eles, né? E aí é engraçado que rola uma inversão, né? Porque digamos que a causa independentista ali do Al-Ahly perde um pouco da importância, porque já era um país independente e tal, e o Al-Ahly acaba virando ali, pelo menos é o que a torcida dos Zamalek dizia, meio que o clube do sistema, né? Porque, enfim, convida todos os líderes egípcios aí pós-revolução de 52 a serem seus presidentes honorários. Então, só uma observação sobre essa rivalidade, né? E só para complementar, Luiz, você chegou a mencionar aqui a questão da Tunísia, né? Na Tunísia teve um pouquinho de envolvimento de ultra, assim, principalmente convocados por um grupo de ativistas, né? Um grupo hack, né? De ativistas online, um grupo chamado Takris, cujos membros são referidos como Tacs, né? Porque esses caras, que inclusive fizeram vários ataques cibernéticos ao governo na época dos protestos e tudo mais, eles hospedavam um fórum de ultras, né? Até porque, enfim, né, esse submundo aí dos ultras e tal, enfim, não podia estar hospedado em qualquer lugar, então eles tinham essa conexão também, mas obviamente no Egito o envolvimento dos ultras é bem maior. E, inclusive, já chegou no assunto do Egito, né? Não tem como a gente não citar a tragédia de Port Said, né? Que, para quem não conhece, foi uma tragédia que aconteceu ainda um pouco mais de um ano, na verdade uma semana depois, mais ou menos, né? Em que a Primavera Árabe no Egito completou um ano, né? No caso, em 2012, entre Al-Masry e Al-Ahly, que de certa forma é um dos outros clássicos ali, obviamente que não tão igual como Al-Ahly e Zamalek, mas Al-Masry e Al-Ahly tem ali uma certa rivalidade, né? E aí o que aconteceu? Após o jogo, enfim, as duas torcidas, tanto do Al-Masry, tanto do Al-Ahly, acabaram se chocando. Aí tem uma história também sobre uma suposta, e de certa forma tem até um julgamento sobre isso já rolando ainda no Egito, sobre uma suposta conivência da polícia, né? Lembrando que na época se tinha, fazendo esse contexto, já que o pessoal já fez muito bem, né, do Al-Ahly, digamos, sendo pró Primavera Árabe, e tinha-se um discurso por exemplo, dos ultras, dos torcedores organizados do Al-Masry, digamos assim, mais pró-Mubarak. Matias, como a gente pode explicar isso, cara? Foi um incidente que deixou 74 mortos, além de centenas de pessoas feridas. Houve um julgamento recentemente, inclusive de torcedores já sob o governo do Al-Sisi, mas eu acredito que essa tenha sido certamente aí um grande marco dentro dessa perspectiva do pós-Primavera Árabe, né? Porque a gente contextualizou o antes, a gente contextualizou o durante, mas a Primavera Árabe, ela, de certa forma, ela acabou tendo os seus resquícios mesmo depois da Revolução, né? Pois Luiz, e daí uma curiosidade de que quando ocorre o massacre de Port Said, eu estava no Chile e eu fazia alguns paralelos com o ano de 2011 no Chile e no Egito por conta justamente da união, né, acho que das duas principais torcidas em cada país, né, dos clubes da capital, por uma causa em comum, né? No contexto egípcio você tem essa união do Ahly e do Zamalek no contexto, né, da Primavera Árabe para derrubar o Mubarak. E no caso chileno, a união, né, da Garra Blanca do Colo-Colo e do Los de Abarro da
Universidade de Chile, no contexto dos protestos estudantis de 2011, que é um dos muitos catalisadores, né, da Constituinte que a gente está observando atualmente no país sul-americano. Naquela mesma, no começo ali de fevereiro de 2012, teve essa tragédia em Porto Saíde, e pouco depois eu fui num jogo da Universidade de Chile contra o Deportes Iquique, no qual houve uma repressão brutal da Carabineiros ali na chamada barra oficial, né, da Universidade de Chile, porque já tinha tido um racha também entre a Vieja Escuela Movimiento Los de Abajo. Ainda um rescaldo, né, do Estado, né, e das forças policiais querendo descontar, né, nos seus antagonistas nessas manifestações de rua. E no caso chileno, você tem, logo depois desse jogo que se torna um símbolo, a instituição do Plano Estádio Seguro, que acaba atacando, né, a manifestação das torcidas, seja com proibindo, né, bombos, bandeiras, enfim, todos os artefatos para fazer a festa, um cadastramento dos torcedores. Mas aqui no Egito a gente tem uma zona liberada, né, ali no estádio próximo do Mediterrâneo, nesse contexto, né, de uma rivalidade entre o principal representante da capital contra um clube provinciano, né, e que acaba, daí se escreveu muito, né, sobre esse episódio. A polícia meio que permitiu, né, que os torcedores da equipe local atacassem os visitantes. E daí tem diversos relatos, né, de portões fechados para impedir a fuga, muitos torcedores do clube local portando facas, né, e daí existem diversas barbaridades que foram feitas, né, torcedores do Ali sendo arremessados da arquibancada, enfim, e esse rescaldo aí, né, de mais de 70 mortos. E retrocedendo um pouco também, né, logo após a queda do Mubarak, precisamente 61 dias, cerca de 7 mil torcedores do Al-Ahly estiveram presentes no estádio militar do Cairo, um jogo contra o Al-Shorta, que é o clube da polícia, né? Então teve esse simbolismo também, né, de logo depois da queda da cabeça desse estado policial, o clube mais ligado ao regime aí por uma questão institucional, freitar, né, talvez o principal opositor do Mubarak enquanto movimento de torcida na retomada, né, do futebol egípcio. Em relação à tragédia de Porto Saíde, né, o campeonato foi suspenso e restou justamente ao Al-Ahly a Champions League africana, no qual, como dito anteriormente pelo Aurélio, o Al-Ahly se sagra campeão, acaba tendo esse simbolismo muito grande, né, de que o elenco se fechou em torno, né, dos caídos no começo do ano, né? Então, durante muito tempo o Ali só disputou, né, o campeonato continental. Então teve essa carga emotiva e simbólica muito forte. E entre esses países, né, cara, a gente citou a Tunísia aqui, a gente citou o Egito aí como dois grandes pontos, assim, da Primavera Árabe, né, a nível político mesmo, de movimentação, a nível de referências mesmo que esses dois países acabaram sendo em outros países ali do norte africano e fora mesmo do continente africano. Eu vou passar a bola pro Marcos, mas depois eu também quero que o Aurélio dê uma contextualizada também e explique pro pessoal, principalmente no lado futebolístico. Mas Marcos, a gente sempre cita no África em Pauta o Gaddafi, né? Explicar a situação atual da Líbia. A Líbia, que também esteve nessa rota aí, né, da Primavera Árabe e que talvez, e muito possivelmente dentro ali dessa região do norte africano, a Líbia tenha sido o processo mais sangrento, até porque resultou
pela primeira vez ali naquele contexto de Primavera Árabe numa guerra civil. Mas como é que a gente explica o Gaddafi, Marcos? É uma missão tanto complexa, né? Há tantas facetas do Gaddafi, mas ele acabou sendo uma das vítimas aí, vítimas mesmo, né? Uma vítima fatal, não necessariamente da Primavera Árabe, enfim, mas de tudo o que vinha acontecendo historicamente dentro do país e que acabou resultando ali em diversos outros movimentos que acabaram derrubando o Gaddafi. E aí depois a Aurélio pode explicar o que isso tem a ver com a seleção nacional da Líbia, inclusive, que é um outro grande tópico aqui que o pessoal acredito que seja curiosa para saber. Luiz, como você disse, o Gaddafi é uma figura bem complexa. Assim, a gente passa, né, pelo Twitter e tal, e vira e mexe alguém toca no assunto da Líbia, né? Falam sempre muito da interferência de um certo país que gosta muito de se meter em outros países, mas eu não vou citar Estados Unidos nomes, né? Eu vou deixar aí para o nosso ouvinte pegar, né, de repente a referência e ver se entende, mas não é o Fiuk, hein? E não é o Fiuk Não. do Cogente Europeu que se chama o senhor Macron, mas enfim, que o África em Pauta sabe o porquê que a gente está referenciando. Pois é. Um abraço pro Fiuk. Ótimo ator, inclusive. Tá. Mas então, como a gente estava falando, muita gente fala da interferência, né? Enfim, dos Estados Unidos, já falei, enfim, que teve, tá? E eu acho que é sempre importante a gente pontuar isso. Mas, às vezes, eu vejo uma certa tendência em citar isso e esquecer também que a galera já não estava muito mais afim do Gaddafi, não. O Gaddafi, ele tem, sim, um papel importante no Estado líbio, enfim, foi um cara que a gente pode até apontar como um cara que ajudou a modernizar, né, enfim, o antigo Estado líbio, que eu acho que dá para a gente falar assim, mas o Gaddafi também, enfim, é criminoso, ou, né, foi um criminoso, né, por diversas atitudes, enfim, que a gente pode, né, enfim, citar, e acho que a gente ficaria a noite inteira aqui citando. E o Gaddafi, enfim, quando começou a crise toda, ele dizia, né, ele tentou reprimir, e aí você pode até procurar em arquivos, ele dizendo que o povo o defenderia até a morte. Tem até uma galera da Seleção Nacional de Futebol, não vou entrar nisso, vou deixar para a Aurélio falar, né, que também se posicionou ao lado do Gaddafi. Enfim, ele disse, né, que o povo defenderia ele até a morte e tal, mas ele foi cada vez mais ficando isolado até o momento em que ele foge, né? O Gaddafi ele foge, se esconde, ele tem ali ainda né, alguns soldados ainda leais a ele, que o protegiam e tudo mais, mas em outubro de 2011, o Gaddafi é capturado, enfim, espancado, as imagens correram o mundo e acho que para quem quiser se bobear, encontra no YouTube, eu não sei se, né, quem gostaria de ver isso, eu não sei se realmente encontra, mas eu acho que dá para encontrar. É gatilho, né? Gatilho. Pois é. Pois é. Assim, é um negócio muito feio. O Gaddafi ainda tentou ali, né? Pediu para a galera, não pediu ali por clemência, mas não adiantou, não. O pessoal não só o espancou, como, enfim, o matou ali a tiros, enfim. E foi cenas que correram o mundo inteiro. E aí, assim, óbvio que... E essa situação foi por conta de um ataque aéreo da OTAN Isso. no comboio que estava levando ele, né? Exatamente. E, assim, é esse o ponto, até que eu ia entrar agora. Ele foi entregue ali às mãos de rebeldes, enfim, os rebeldes conseguiram pegá-lo, mas não só, os rebeldes não pegaram sozinhos, né? Enfim, como a gente disse, teve as interferências externas, teve ali, enfim, a OTAN participando, enfim, esse bombardeio, né? Se eu não me engano, de aviões franceses, não foi isso, Matias? No caso, esse especificamente, eu não sei se foi esse especificamente, eu sei que, enfim, a gente teve... Mas a França tinha muito interesse na queda do Mubarak, principalmente por conta do envolvimento dele com Sarkozy. Do Gaddafi, no caso? Do Gaddafi, isso. Perdão, eu falei Mubarak do Gaddafi, sim. Mas é justamente isso, sabe? A gente tem ali uma composição de vários fatores, não foram só os rebeldes, enfim. E aí que tá, né? Mais uma vez, Primavera Árabe, um nome que vem de fora para dentro. Né? Enfim, a gente tem também muita interferência externa
né, enfim, de alguns países, e a Líbia, hoje em dia, é um Estado falido que está tentando, há uma tentativa ali de uma composição, prosseguir para eleições democráticas e tal. Até um dos filhos do Gaddafi disse que queria concorrer, né, não o envolvido em futebol, um outro, mas enfim. Isso daí o Matias deve conhecer. Já vou deixando aí o gancho no ar. Mas a Líbia é um Estado falido, dividido, entrou numa verdadeira guerra civil. Enfim, a gente tem sucessão de momentos ali tensos e é isso. Assim, a Líbia, eu poderia arriscar que é o país que foi mais afetado negativamente por todo esse contexto. Eu acho que é o país que está em pior situação, né, desde as manifestações lá em 2011. Lembrando que já foi o país com o melhor IDH do continente, né? E também era o país que tinha a maior reserva, se eu não me engano, de petróleo e gás, né? Do De ouro. E de ouro também, né? Enfim. E que esse ouro já não sabem aonde foi parar. Cara, sobre a Líbia, é engraçado, né? Assim, porque o que dizem é que o Gaddafi odiava futebol, né? Apesar de ter dois filhos aí que se envolveram com futebol, né? O Muhammad e o Al-Saad Gaddafi, que dizem que ele detestava, né? Que ele menosprezava o público de futebol, enfim. Aurélio, na abertura da Copa Africana de Nações de 82, no discurso dele, ele falou, tá, então fiquem aí com esse jogo idiota de vocês. É exatamente isso que eu ia citar, Matias. É exatamente isso. Porque a grande empreitada aí que o Gaddafi faz no futebol é organizar na Líbia essa Copa Africana de Nações de 82, né? Que inclusive é quando a Líbia chega mais perto ali da glória, acaba perdendo o título ali no estádio em Trípoli, um estádio lindo que ele mandou construir ali para receber a competição, perde nos pênaltis e, enfim, aí acho que só reforçou aí os preconceitos do Gaddafi com relação ao futebol e ao público do futebol, né, especialmente. O engraçado é que o filho, né, o Al-Saad Gaddafi, um dos filhos, gostava muito de futebol, presidiu a Federação de Futebol da Líbia, enfim, e ele chegou né, a comprar ali com o dinheiro dele vaga em clubes italianos, né, a Itália que tem uma ligação ali cultural, né, colonial, na verdade, com a Líbia e tudo mais. Chegou a contratar o Maradona ali como um assessor pessoal e tal, mas tem uma história curiosa, já que a gente estava falando sobre times chamados Ali, né? Que é nacional em árabe. Bom, obviamente, em todo país árabe você tem não um, mas vários Al-Ali, né? E é engraçado que na Líbia você tinha um Al-Ali tradicional de Benghazi, né? E tinha o Al-Ali também da capital, Trípoli, né? E o Al-Saad Gaddafi, ele tem a simpatia pelo Al-Ali de Trípoli e ele quer que o Al-Ali de Trípoli seja o único Al-Ali do país. E aí, enfim, durante anos ali ele tentou sabotar, comprou jogadores, enfim, fez de tudo para acabar com o Al-Ali de Benghazi e não à toa, né? Benghazi acaba sendo uma das primeiras cidades onde os rebeldes tomam controle ali, né, durante a parte líbia dessa chamada Primavera Árabe. E, inclusive, o Al-Saad depois já no começo ali dos protestos, ele vai numa rádio local e tenta dizer que acabou a guerra dele com o Al-Ali de Benghazi e que ele vai tornar o clube o mais forte da Líbia e tudo mais, mas obviamente já era um pouco tarde para ele tentar retomar as relações com o clube local, né? Então você vê que até no momento em que o governo do pai, né, tá prestes a cair, o governo do Muammar Gaddafi, eles tentam também ali apelar pro futebol, né? É engraçado isso. Apesar do desprezo do próprio Gaddafi pro futebol. Teve esse episódio, né, de que os torcedores do Al-Ali de Benghazi fantasiaram um burro, né, com a camisa do Al-Saad Gaddafi. Era o único jogador que podia utilizar o nome às costas, né? Porque o Gaddafi tinha muito receio da popularidade dos jogadores e que isso pudesse jogar contra o governo, né? De você ter um jogador tão popular ao ponto de rivalizar com a influência do líder, né? Enfim, e daí teve esse jogo que deu uma confusão, tudo. O Gaddafi suspendeu o Al-Ali de Benghazi, né? Por 6 anos e os seus apoiadores destruíram as instalações do clube, né? Então isso ficou bastante marcado aí nessa rivalidade entre Benghazi, que fica próximo, né, da fronteira com a Tunísia, e que acabou sendo
estrategicamente importante, né, para as guerrilhas contra o regime do Gaddafi em relação à capital Trípoli, né, nessa rivalidade entre as duas cidades que até então monopolizavam, né, os títulos do campeonato local. Daí só acho que passando para o próximo ponto, né, falando dessa questão da seleção, né, de que daí tem todo o projeto dos filhos do Gaddafi que a seleção líbia voltasse, né, a disputar a Copa Africana de Nações, agora por mérito próprio, né, não sendo a sede da competição, também ambicionando, né, classificar pela primeira vez a Copa do Mundo, né, lembrando que ali do norte da África é o único país que nunca disputou, né, a fase final do Mundial, né, e que tem, acho que o futebol mais incipiente, até por conta dessa visão torta do Gaddafi, e daí acaba trazendo, né, o Marcos Paquetá. O Marcos pode até falar um pouco melhor dele, afinal passou pelo Botafogo, né, como treinador. Deus do céu, coisa... Mas que foi importante, né, ali para a reestruturação do futebol local, mas que paradoxalmente, né, acaba sendo talvez ali dos países atingidos pela Primavera Árabe o que teve o melhor desempenho em campo, né, porque consegue se classificar para a Copa Africana de Nações, ao contrário do Egito, por exemplo, que foi eliminado e era o atual campeão mundial. Curiosamente, né, o ataque fatal ao Gaddafi, né, que acaba matando ele, ocorre 3 dias após a classificação da Líbia, num jogo também muito estranho lá contra a Zâmbia, um jogo realizado próximo ali da fronteira com a República Democrática do Congo, e teve ali uma combinação de resultados no qual a Guiné-Conakry acabou ganhando da Nigéria em Abuja, e com esse empate sem gols contra a Zâmbia e a derrota da Nigéria, a Líbia voltou, né, à fase final da Copa Africana de Nações depois de 30 anos, né, de 82 a 2012, e daí durante essa campanha já teve a mudança do uniforme, né, da seleção líbia, abandonando o verde, que era muito identificado ao próprio Islã, mas também à ideologia, né, do Gaddafi, né, cuja a sua obra fundadora do Estado líbio, com essa visão pan-arabista, era caracterizado pela cor verde, né, o livro verde, e a nova seleção, em que teve esse racha também, né, entre os jogadores, muitos deles que acabaram atuando como guerrilheiros, e os antigos defensores do regime, teve esse racha e acaba sendo essa representação de uma nova Líbia, né? Então, um dado importante aí, né, para o contexto da época, de que talvez no momento de crise aguda com a guerra civil no país, eles consigam o seu melhor resultado esportivo. Diante de toda essa contextualização que vocês colocaram, né, a seleção da Líbia ficou 7 anos banida, né, pela FIFA, sem poder atuar no próprio país, né, sua seleção nacional, que principalmente a Tunísia ali, pelos laços, né, com a Líbia, acabou servindo por um bom tempo ali como território para a seleção da Líbia jogar, toras, enfim, data FIFA como um todo. E 7 anos depois, ou melhor, apenas agora em 2021, em março de 2021, a Líbia voltou a jogar justamente em Benghazi, né? Como o Aurélio também já citou, foi um grande polo de oposição ao Gaddafi durante ali a Guerra Civil. Então a seleção volta a jogar pelas eliminatórias da Copa Africana de Nações contra a Tunísia, justamente ali uma parceira, digamos assim, diplomática, né, que por muito tempo, como eu disse, acabou recebendo a seleção da Líbia ali para jogar diversos jogos ali no país durante a data FIFA. E aí, meus amigos e amigas que estão nos ouvindo, Mouaid El Laffi,
Muaid Elaf, eu acho que deve ser assim, né? Inclusive um dos astros aí dessa seleção líbia, acabou fazendo em março de 2021 o primeiro gol da Líbia após 7 anos fora do seu país. E a gente vai colocar aqui agora uma narração em árabe fantástica. Eu falo aqui, vou repetir, eu gosto muito de narrações árabes. Não entendo absolutamente nada, mas eu sinto a paixão. Então, um abraço aí para os nossos irmãos árabes que estão nos ouvindo, inclusive para Nada Meuad, inclusive aí uma das atletas históricas aí do vôlei de praia egípcio, que a gente contou no terceiro aro a história dela, né, e da dupla El Gobashi, e a Nada Meuad escutou o nosso episódio, inclusive divulgou o nosso episódio do terceiro aro aí, que vocês podem ouvir também, e se ela divulgou, então ela deve ter ouvido, não sei se ela entendeu, mas enfim, então um abraço aí para os nossos irmãos aí de origem árabe, e a gente vai colocar agora o primeiro gol, o gol de abertura da Líbia, que acabou perdendo de 5-2, né, tomou uma virada da Tunísia, mas que foi o primeiro gol, né, o gol de abertura e um gol histórico, o gol de Muaid El-Laf. راسية مؤيد اللافي تمنح الأفضلية لفرسان المتوسط. لاعب الوداد الرياضي يتمكن هنا براسية مركزة من افتتاح باب التسجيل لفائدة المنتخب الليبي. Outro aspecto, né, só antes da gente seguir adiante pelos outros países da região, é de que a Líbia sediaria, né, o torneio Copa Africana de Nações, inclusive os estádios foram remodelados para isso, mas por conta, né, da situação no país teve que abrir mão, né, porque era outra parte do projeto de poder do Gaddafi de retornar, né, a competição para casa. Então, meus amigos, vocês devem ter percebido que a gente não falou de Marrocos nem de Argélia, né? Inclusive a internet já deve estar nos cancelando a comunidade marroquina e argelina, mas não esquecemos nem de Marrocos nem de Argélia. Mas por que esses dois países, obviamente que também passaram pelos seus processos ali durante a Primavera Árabe, o Marcos chegou a citar a questão do Marrocos, a Argélia também, durante a Primavera Árabe, ainda tendo ali a questão do antigo regime, né, do Bouteflika, mas eu acredito, e até puxando para o Aurélio, depois o pessoal pode complementar, fique à vontade, que esses casos do Marrocos e da Argélia, a gente tem visto, a gente vai acabar vendo muito forte essa questão das arquibancadas, né? Tem um roteiro, digamos que parecido com a questão da juventude também argelina e marroquina também passando por necessidades sociais, digamos assim, né? O desemprego, a desigualdade, são situações bem parecidas, mas eu acho que em Marrocos e na área a gente tem histórias assim bacanas para se contar nas arquibancadas também de torcedores, tanto que foram às ruas também, de certa forma, principalmente na Argélia, né? O pessoal organizado indo para a rua contra o governo, mas também isso acabou sendo refletido, por exemplo, nas arquibancadas, né, com cânticos e tudo mais. Aí, Aurélio, queria que tu puxasse esse assunto, porque aí lá vem, né, o tiozão, futebol é política, tal, não se mistura, mas acho que na Argélia e no Marrocos, em todos esses países que a gente citou, tá mais comprovado que a Primavera Árabe, ela deixou resquícios, principalmente do pós 2011, pós 2012, esses países aí acabaram levando, digamos assim, algumas vivências também para o estádio. Não, sem dúvida. Inclusive, há quem diga que o movimento, né, por mais que a gente tenha dito aqui que Primavera Árabe é um nome um pouco estranho, enfim, mas que não acabou, né, porque você ainda tem protestos grandes de rua, assim, em todo, digamos, não, essa definição um pouco genérica, o mundo árabe, né? Mas inclusive em países que não estão na África, como no Líbano, enfim. E curioso, né? E, na verdade, a gente é um padrão que se repete ao redor do planeta mesmo. Em sociedades que você tem, né, regimes mais repressivos, o estádio acaba sendo sempre um modo de extravasar ali, né? De dizer em grupo, já que fica difícil para a polícia sair prendendo todo mundo, expressar alguma ideia represada, enfim, alguma vontade de mudança, enfim. E em 2019, né, abril de 2019, não foi diferente na Argélia, né, quando caiu ali o Bouteflika, que era líder do país desde os anos 90, né, você teve a torcida, por exemplo, do USMA, né, eu não sei se pronuncia assim,
mas é a sigla, né, de Union Sportive Médine d'Alger, perdoem o meu francês, mas é um dos principais clubes do país, né, cantando ali uma canção chamada La Casa del Mouradia, né, que, enfim, era uma canção de protesto muito, muito forte ali nesses protestos de 2019. E assim, você tem vídeos, né? A gente chegou a fazer no Copa Além da Copa no Twitter, até uma thread sobre isso lá em 2019. Alguns vídeos bem impressionantes da torcida do Usma cantando La Casa del Mouradia. E o presidente, inclusive, do clube, né, na época, o Ali Haddad, era o homem mais rico da Argélia, né, inclusive, segundo a Forbes, e era visto ali como parte da elite ali, né, da elite que estava mandando no país, que é um grupo que o povo se referia como pouvoir, né, que é o termo em francês para poder, né, mas enfim, era um termo que agregava militares, políticos e empresários que apoiavam ali o regime Bouteflika, né. Então você tinha a própria torcida cantando contra, digamos assim, o presidente do clube, ao mesmo tempo que protestava ali contra o líder do país, né? E o USMA é um clube tradicionalmente ligado aos revolucionários que lutaram, né, pela independência da Argélia, diversos mártires da guerra com a França, ali entre as décadas de 50 e 60, jogaram, foram dirigentes do USMA. Enfim, obviamente a política é um elemento muito presente também no futebol argelino, né? O principal estádio de Argel se chama 5 de julho de 62, né, que é a data da independência argelina, enfim. O primeiro presidente do país era um ex-jogador de futebol, né, o Ahmed Ben Bella, que fazia parte também da Frente de Libertação Nacional. Exatamente. E você tem o time da Frente de Libertação Nacional viajando o mundo para divulgar ali a causa independente da Argélia, enfim. Mas foi curioso na queda do Bouteflika, no processo de fritura ali do Bouteflika nas ruas, que você teve uma rodada do campeonato argelino que teve todos os jogos cancelados, exceto o clássico entre o Usma e o grande rival dele, né, o MCA. Os clubes ali na Argélia são todos identificados por siglas, né? E aí o governo não cancelou esse jogo, cancelou todos os demais, mas aí o que aconteceu foi muito curioso, porque as duas torcidas resolveram boicotar a partida, né? Você tinha ali um derby, né, um clássico de grande rivalidade que costumava atrair cerca de 50 mil pessoas e recebeu tipo um público ridículo ali de 15 mil, né? E mesmo esses 15 mil que estavam no estádio não deram descanso pro governo do Bouteflika, ficaram ali cantando contra ele durante 90 minutos, enfim. Então acho que é muito interessante a presença das torcidas nessa queda do Bouteflika, né? E é o que a gente costuma ver, né, em sociedades que a liberdade de expressão é limitada. Quando você está em grupo ali na multidão, é muito mais fácil você se expressar ali, expressar sua revolta, enfim. E, enfim, nesse caso o argelino não foi diferente. Inclusive, Aurélio, é muito interessante, né, a gente contextualizar as origens ali dos clubes argelinos, porque se a gente for ver, principalmente ali os dois clubes, né, cara, que é o Mouladia, como tu já bem citou, né, e o Alger, né, o USM Alger, sigla, né, tentando reduzir, digamos assim, né, por siglas, como tu disse. Ambos esses clubes vieram de bairros da classe trabalhadora, né, digamos assim, reconhecidamente historicamente como na classe trabalhadora na Argélia, né, tanto em El Oled, eu acho que deve ser assim, acredito que seja assim, o correto, e em Casba, ou em Casbah, mas acho que é em Casba, né? Inclusive o Marcos já citou lá no programa que a gente fez lá na bancada, né? Alguma música, né, Marcos, do Casba, claro, por ser uma banda de rock ou algo do tipo assim, tem uma história mais ou menos assim, não tem? Na verdade, é de um artista argelino, se eu não me engano, Rachid Taha, que ele fez uma versão não é. Ele fez uma versão de... Ele fez uma versão de Rock the Casbah do The Clash, que é uma música que eu gosto muito e uma banda que eu gosto muito. Inclusive, um abraço para o meu amigo Thiago Pinheiro, botafoguense, que também é fã de The Clash. Mas ele fez uma versão, né, em árabe e ficou bem legal. E, enfim, que também acaba sendo uma versão ali de protesto e tudo mais. E esse cântico que a gente vai citar agora, que é o La Casa del Mouradia, né, que como o Aurélio já explicou também, tem uma relação lá com a famosa série La Casa de Papel, que eu inclusive nunca assisti. E possivelmente continuarei não assistindo porque eu não sou muito fã de séries. Apenas a única série que eu assisto atualmente é Atlanta, e já faz 2 anos que ela não é produzida por causa da pandemia. Mas me disseram que La Casa de Papel tá lá na Netflix, né? Parece que digamos que seria uma ficção do que acontecia, digamos assim, na história política, no histórico político da Argélia. E aí, os torcedores foram às ruas, foram ao grande palácio, né,
onde Bouteflika, que na época tentou se candidatar, na verdade, pela quinta vez, né, para um quinto mandato. E aí a música que a gente vai colocar agora, inclusive foi para os estádios depois, mas que também esteve nas ruas, nas manifestações, né, a favor da queda do Bouteflika, dizia o seguinte: eu vou cantar não, né? Eu já cantei Beija-Flor esses tempos lá na África em Pauta, não sei se foi muito boa ideia, mas enfim, eu vou versar as 4 estrofes e aí depois a gente coloca um insert do cântico, que era assim: no primeiro, no caso mandato, eles nos enganaram com reconciliação. No segundo, ficou claro, La Casa de Mouradia, fazendo, obviamente, ali essa ligação, com a questão do regime do Bouteflika. No terceiro mandato, o país sofreu por interesses pessoais e no quarto, o fantoche morreu e o problema permanece. Cada verso aqui faz menção sobre algum grande acontecimento em cada mandato. E aí agora vocês ouvem o insert e o complemento dessa música para além dessas estrofes que eu citei aí, que aí o DJ aqui da casa vai subir La Casa del Mouradia, diretamente da Argélia. Então, pessoal, eu já estava com saudade desse quadro, que é o nosso quadro sobre dicas culturais aqui no episódio, até porque não basta o pessoal vir aqui, ser convidado, aceitar o convite. A gente vai fazer eles dar dicas para vocês se ambientarem com algum país que a gente citou aqui, ou o tema específico do episódio, né? Então, a gente chega à nossa sessão Ubuntu. Meu querido Aurélio, vulgo Copa Além da Copa nas redes sociais. Qual é a tua dica cultural aí para que o pessoal, depois desse episódio, consiga fazer alguma pesquisa aí e adicionar alguma dica cultural, intelectual aí à sua vida pessoal? Cara, quando o Luiz, né, me falou sobre dar essa dica aí no final, eu fiquei rachando a cabeça tentando buscar aqui nas minhas referências cinematográficas, algum filme que falasse sobre essa região, enfim, algo do tipo. E, enfim, na verdade vou acabar dando três dicas, tá? Assim, 3 em 1, para se uma não agradar, alguma das 3 vai, né? Queria recomendar um filme marroquino chamado Rock the Casbah, justamente aí o nome da música do The Clash, né? É de uma cineasta chamada Laila Marrakech. É um filme que tem o Omar Sharif, né? Fazendo o papel de um pai, enfim, um pai que morre no começo do filme. E aí as 3 filhas dele voltam para casa ali. Aquele filme ali onde o pessoal volta para casa para acertar contas do passado, né? É uma comédia, assim, uma comédia bem afrancesada, tal. Tem uma das filhas é interpretada pela cineasta libanesa Nadine Labak, que eu gosto muito dela, enfim, e ela é atriz também, mas recomendo também muitos trabalhos dela como diretora. Dica de leitura, eu diria para o pessoal digitar aí no buscador a cobertura da Associated Press sobre os 10 anos da Primavera Árabe. Tá em inglês, né? Então, Arab Spring, então eu sei que também não é acessível para todo mundo. E claro que tem essa visão mais ocidentalizada da coisa, né? Associated Press é um grupo de jornalistas dos Estados Unidos, mas eles também têm correspondentes em todos esses países, correspondentes locais, eu digo, né? E, enfim, é bem interessante, tem uma matéria bem legal sobre as vítimas da repressão ali na Tunísia, que ainda estão buscando reconhecimento. Tem uma matéria sobre o status da situação na Síria, enfim, na Líbia. Então, quem puder dar uma olhada nesse material também recomendo, é um material legal, feitas essas ressalvas, né? E a outra dica,
não sei se tá à altura, mas vamos fazer um jabá aqui. O Copa Além da Copa 29, puxando a sardinha para minha brasa um pouquinho, que a gente falou justamente sobre o papel do futebol na independência do norte da África. Então falamos sobre vários desses países. E é isso, espero que curtam e, enfim, obrigado. Dom Matias Pinto, não sei quem falo, é o povo que diz. Qual é a tua dica? Bem, eu vou indicar o livro When Friday Comes, Football War and Revolution in the Middle East. Apesar do subtítulo, né, o livro também trata sobre o norte da África, né, nesse contexto do Grande Oriente Médio, né, então tem 3 capítulos só sobre o Egito, um sobre a Líbia, mas também dá um panorama muito interessante ali, né, sobre países da Península Arábica, enfim, dessa relação do futebol com a religião na região, também trata, né, dos conflitos palestino-israelenses, enfim. O livro está disponível em e-book, né, infelizmente só em inglês, mas não é uma leitura tão cabeçuda assim. Eu acho que acompanhando com o tradutor do lado dá jogo, sim. Qualquer coisa vocês pegam aí uma aula particular, Marcos Carvalho, que ele ajuda vocês. O livro foi escrito pelo James Montag, que lançou recentemente um livro que chama 1312, que o numeral, né, para o ACAB, All Cops Are Bastard, que daí ele trata também do movimento ultra, né, e a relação à repressão policial. Então ele, a partir, né, desse mergulho no Grande Oriente Médio e conviveu bastante, né, com os ultras do Ali e dos Amalek, ele acabou partindo aí para essa outra abordagem. Marcola, meu querido botafoguense, meu querido apresentador, professor de inglês, podcaster, produtor, ele faz tudo. Qual é a tua dica cultural, meu amigo? Então, cara, vamos lá. A minha primeira dica, ela não é exatamente sobre Primavera Árabe, mas é um livro que inclusive quem me indicou foi o Matias, que é o Africa United, né, do Steve Bloomfield. Ele ajuda a entender um pouquinho do contexto de alguns clubes, enfim, do futebol africano em geral. É um livro bem bacana. Né? Inclusive, ele tem ali um capítulo bem bacana sobre, né, o futebol no Egito, enfim. Então, eu recomendo bastante. Steve Bloomfield, que é torcedor do Aston Villa, que é o segundo maior clube do mundo, só apenas atrás do time mais embalado do momento, o Botafogo. E rapidinho, Luiz, você disse que não gosta de série, mas ano que vem você vai, pelo menos, eu acho que assistir a Série B para acompanhar o Grêmio. Mas, enfim. Voltando a Que isso, Marcola? Foi agressivo Falou de demais, graça, né? hein? Então Foi agressivo demais. Assim do nada, meu amigo. Mas enfim, eu tava guardando essa aqui. Mas Exatamente um ressentimento em 2017. Para dizer que a gente não falou de Marrocos, ô Luiz, é a música. Foi roubado aquele primeiro jogo lá da Libertadores, tá? Era pro Pimpão marcar o Cristiano Ronaldo e não o Edilson. Mas enfim. Pra dizer que a gente não falou de Marrocos, procurem lá no canal do O Canto das Torcidas, tá? Uma música, fala aí, o recado dos ultras Relala Boys, enfim, do Kenitra, para as autoridades do Marrocos. E assim, é uma letra muito, muito legal, pesada. Eu vou citar aqui alguns versos rapidamente, né? Esta mensagem é para a polícia e para o governo. Da sua injustiça já estamos fartos. Somente o Senhor é o nosso testemunho. Em todas as semanas há grandes festas na curva, tifos, pirotecnias e faixas. Enfim, e aí tem... Enfim, é uma música bem extensa. E é aquela música típica de times marroquinos, de ultras marroquinos, né? Que é sempre bem legal. E, para encerrar, Luiz, duas recomendações meio que caseiras. A primeira é o nosso Mama África FC com o Tahá, também falando sobre Raja, né? Enfim, bem bacana, enfim, a entrevista, enfim, a galera vai gostar. E, por último, eu participei há um tempo atrás de um ciclo de palestras do Grupo Áfricas e a gente falou muito sobre futebol e continente africano. A palestra é África entre 4 linhas. Se botar no YouTube, África entre 4 linhas, Grupo Áfricas, vocês vão achar lá. É um pouquinho extensa, né? Mas enfim, nada que ouvir lavando a louça
resolva. Então, depois de todas essas dicas, né, vocês já devem estar aí com bastante referências aí sobre Primavera Árabe, e, enfim, tudo que envolve esse tema que nunca se esgota, né? Enfim, nunca se esgota. Mas eu tenho que agradecer, infelizmente, em algum momento a gente vai ter que acabar esse podcast, mas eu quero agradecer primeiramente ao Aurélio e pelo trabalho, cara, assim, eu fico muito feliz de conseguir unir tanta gente boa. Eu tô falando Ponta Lança, né? Obviamente e tal. E é muito bom quando a gente tem um convite aceito da galera, porque a gente sempre fala aqui com o Marcos, a gente fala com o Rubens, Liz, Carol, e com o resto do pessoal, que às vezes a gente também, a gente tá fazendo, a gente tá construindo as coisas, mas a gente não tem às vezes muita noção, assim, né, do que às vezes a gente representa, a gente é aos olhos de outros projetos ou de outras pessoas, sabe? E aí quando pessoas como tu traz todo aquele projeto maravilhoso que é o Copa Além da Copa aceita, assim como o Matias já tá farto de saber, né, o que a gente acha sobre o trabalho dele e de todo ali seus pares e tal, a gente fica muito feliz. Então, Aurélio, primeiramente, muito obrigado novamente pelo convite aceito, muito obrigado pela participação. E aonde o pessoal pode te encontrar, aonde o pessoal pode encontrar o Copa Além da Copa, aproveita aí. Bom, obrigado pelas palavras aí, nem sei se merecemos, mas enfim, muito obrigado mesmo, obrigado pelo convite. Da próxima vez, inclusive, pelo amor de Deus, convida com um mês de antecedência para a gente conseguir se preparar com a dedicação merecida para um podcast tão legal. Se bem que da próxima vez eu vou mandar o Carlos lá, meu parceiro do Copa Além da Copa, e ele que se vire para se preparar, né? Enfim, o Copa Além da Copa é um podcast barra um perfil do Twitter, né? Mais ou menos, dá para resumir assim. O podcast aí tá em todas as plataformas, então, enfim, não deve ser difícil encontrar. O Twitter, @Copa Além da Copa, tudo junto. Estamos sempre por lá também. Sempre podem chamar a gente até por DM ali pra gente trocar uma ideia, enfim. A gente recebe muita coisa legal por lá, inclusive. E é isso, cara. Agradecer muito. Eu pessoalmente, enfim, não sou uma pessoa muito interessante, mas se quiserem me seguir no Twitter também tô lá, @Aurélio Araújo. E é isso, valeu aí pelo convite, prazerzão estar com vocês. Sou fãzaço do Ponta de Lança, sou fãzaço, ressalto do Matias, do trabalho do Xadrez Verbal também. E é isso, espero que a gente tenha correspondido hoje. O trio MSN aí com certeza deu conta, estive presente. Hashtag eu fui, hein? Matias, não quero ser redundante não, né, cara, mas assim, muito obrigado também por aceitar. A gente já ficou muito feliz quando a gente colou lá na Central 3 também. Mandar um abraço para toda a galera de Central 3 também, que a gente cansa. Na verdade, a gente nunca cansa, né? De elogiar o trabalho, assim, o quanto é representativo para a mídia independente do país. E certamente, né? A gente sabe, a gente já falou isso, né, Marcos? Marcos depois pode confirmar, né? Que talvez o Ponta de Lança não existisse da forma que existe também se não existissem, perdão, pessoas, né, que anteriormente vieram consolidando e construindo, né, essa caminhada assim dentro desse nicho. Então, cara, muito obrigado mesmo pela participação. Espero que não seja nem a primeira nem a segunda, no caso, né, já é a segunda, mas nem a primeira, nem a segunda e nem a última vez que tu chega aqui e que a gente troca ideia também para além do Ponta de Lança. Muito obrigado mesmo. Obrigado novamente pelo convite. É sempre interessante estar falando para outros públicos, né? Enfim, estou muito feliz também pelo crescimento de vocês aí, que vocês estão produzindo muito material. É um prazer estar de volta aí, né? Com o Mama África FC nesse episódio, né, voltando aí depois de um tempo, com um tema que merece realmente uma atenção bacana, né, por conta da efeméride, de algo que a gente está acompanhando ainda. Enfim, para quem não conhece meu trabalho da Central 3, recomendo o nosso site lá, central3 com numeral.com.br. Enfim, são atualmente mais de 20 podcasts sobre diferentes temas. Acho muito difícil que a pessoa e entrar no nosso site não se sinta identificado com pelo menos um podcast, né? Mas ainda mais quem está ouvindo um podcast sobre futebol, que faz bastante parte do DNA da Central 3, mas a gente foi também expandindo, né? Buscando novas pautas, novas editorias, enfim. Então fica a recomendação. E, bem, assim como o Copa Além da Copa, tô lá no Twitter também, no meu perfil pessoal, que é
de Jô em espanhol, Matias sem H Pinto. Estou sempre interagindo com a galera lá, DM aberta, enfim. De vez em quando demora um pouco para responder, mas pode mandar que alguma hora dá para responder, né? Com essa rotina aí pandêmica de home office, com o filho com aula remota, de vez em quando atrasa um pouco, mas é o melhor jeito de me encontrar pelo Twitter e de vez em quando pistolando um pouco, né, com a política, São Paulo Futebol Clube, enfim, com esse turbilhão de coisas que a gente está vivendo. Perfeito esse resumo aí, Matias. Perfeito, cara. Tenho amigos aí que te entendem. Enfim, Marcos Carvalho, assim como o Matias, né, que nas redes sociais gosta muito de dados, números e trocadilhos, tu aí é o cara que tá em alta, né, cara? Um cara sério, né, com uma apuração séria, inclusive, nas últimas semanas aí sobre contratações. Cara, tu tá no auge, assim. Então, pra quem quiser te seguir, Marcos, pro teu jornalismo sério, hashtag apuração, onde é que o pessoal pode ver o teu conteúdo? Tirando toda a minha credibilidade, né? Arroba Marcos, com U, tá? Do jeito correto, né? Do jeito que se fala. Arroba Marcos C13, numeral 13, tá? Em homenagem ao maior uruguaio de todos os tempos, chamado Louco Abreu, e São Paulo sem clubismo algum, né? Inclusive, ô Luiz, vou deixar aqui, né, uma apuração aqui de última hora. Se o Botafogo vencer o próximo jogo, tá? Pelo que eu recebi das minhas fontes, ele vai ser premiado aí com 3 pontos, né? Existe essa possibilidade. Caso ele não vença, ele, né, não vai ganhar, né, ponto, ou ganhará 1 ponto se empatar, tá? Mas é isso. Muito bom. Hashtag apuração. Hashtag apuração. Tá? Mercado de transferências é comigo mesmo. Mas é isso, galera. Muito obrigado ao Aurélio, né, lá do Copa Além da Copa, que, cara, perfilzaço. Assim, sigo lá, curto, acompanho. Assim, trabalho de extrema qualidade. E Matias, enfim, o nosso padrinho aqui. Se ele não sabia disso, isso aí a gente fala aqui. Matias, nosso padrinho aí, enfim, pessoal da Central 3 todo, assim, assim, grandes referências pra gente, e a gente espera aí cada vez mais estar estreitando esses nossos laços. Muito obrigado, galera, bom estar aqui de volta participando, falando um pouco de futebol também, e, enfim, sigam aí o Ponta de Lança, sigam e ouçam Ponta de Lança, vamos aí seguindo, tem muita coisa pra gente produzir, não percam de vista, porque Ponta de Lança tá indo com tudo. E só para lembrar, tá? Antes de a gente encerrar o episódio, que a gente tem o nosso financiamento coletivo, beleza? Estamos no Apoia-se, estamos no PicPay, então a partir de R$10 pelo plano Tomás Sankara, você pode contribuir com a mídia independente, contribuir para que a gente produza com qualidade os episódios, além de entrar nos nossos grupos exclusivos também, a partir de R$15. Não só entra nos grupos exclusivos para ler os péssimos trocadilhos do Marcos Carvalho lá, mas também, obviamente, recebe ali a nossa newsletter mensal, que é um conteúdo que a gente se aprofunda com matérias, com convidados. É tipo uma revista mensal que você recebe no seu e-mail a partir de R$15. Então tudo isso que eu tô falando está na descrição do episódio, certo? E também nós temos o Pix. Se você gostou desse episódio e quer contribuir com a gente com R$10, com R$5, com 15, com 20, com R$30, com 50, R$100, a gente aceita muito, porque as produções que a gente vem fazendo aqui na casa é justamente graças à ajuda de vocês que vem nos ajudando por Pix ou pelos modelos de assinatura, tá bom? Contato pontadelanca@gmail.com. Contato pontadelanca@gmail.com é o nosso Pix lá, em nome de Liz Ramos aqui, a nossa integrante do PDL, tá bom? Este episódio foi apresentado por mim, Luiz Fernando Filho, roteiro também por mim e com apoio de Liz Ramos, e a produção do episódio em si foi de Liz Ramos, a mulher que faz tudo aqui nesse projeto. Beleza? A capa desse episódio é da nossa designer do amanhã, Júlia Santos, quem faz essas capas maravilhosas e toda a nossa identidade visual. Não esquecem, Ponta de Lança é hashtag Paixão pra Usar, e esse podcast aqui volta daqui a 14 dias no seu feed. Divulgue a palavra do Ponta de Lança, compartilhe esse episódio com mais pessoas e façam o projeto chegar mais longe, façam as nossas vozes ecoarem. Muito obrigado a quem nos acompanhou, muito obrigado a quem está chegando agora conhecendo o podcast.
podcast e a gente se vê daqui a 2 semanas. Ponta de lança é #paixão por ousar e por mais paixão e sempre, meus amigos e amigas, sempre por mais ousadia. Até mais. Mama África FC é uma produção do Ponta de Lança.